Oi, turma, tudo bem? Então, nós vamos dar início agora à nossa primeira videoaula. E nesse primeiro trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos fazer uma revisão. Eu já havia enviado para vocês uma aula do YouTube para que vocês já irem se familiarizando com a nossa aula, que nós vamos tratar do adjetivo. Uma aula de língua portuguesa, vamos trabalhar o adjetivo. Claro, partindo do pressuposto que nós já sabemos o que é um adjetivo, trabalhamos isso no ensino fundamental, com certeza não vai ser nem um bicho de sete cabeças para nós esse conteúdo. Para a nossa introdução, eu trouxe aqui um texto, um poema de Leda Dias, Canção da Menina Descalça. Para nós já observarmos aqui alguns traços do que nós vamos trabalhar. Olha só. Rede traiçoeira, na linda roseira, a aranha deixou. Joaninha faceira, ligeira, brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Moroso caracol, nem sol, nem girassol, caracolando olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. A gente pode observar aqui que há algumas palavras em destaques, aqui na cor amarela. Traiçoeira, linda, faceira, ligeira, brejeira, teimoso, moroso, ligeiro, fininho. Tá? Então vamos observando aí essas palavras. Então olha só. Nós aprendemos que as palavras variáveis que modificam os substantivos, atribuindo-lhes certas características valorativas, sendo subjetivas, ou descritivas, sendo objetivas, como qualidades, defeitos, estado, modo de ser ou aspecto, chama-se adjetivo, que vem do significado de junto a. Olha só, voltando lá para o nosso poema. Assim, no poema, os seres apresentam defeitos, como a gente viu lá, traiçoeira, teimoso, qualidades, como linda, faceira, e modos de ser, como ligeira, brejeira, moroso. Então a gente vai observar ainda no aspecto fininho. Então essas palavras, elas vêm justamente se encaixar aqui numa definição que foi dada para os adjetivos, que são as palavras variáveis que modificam os substantivos, atribuindo-lhes certas características. Como a gente viu aqui, defeitos, qualidades, modo de ser e aspecto. Então, muitos outros adjetivos que nós encontramos na língua portuguesa vão, de alguma forma, caracterizar substantivos, atribuindo-lhes qualidade, defeito, estado, modo de ser ou aspecto. Vamos para frente. A classificação do adjetivo. Tá? Só lembrando que tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, vocês podem checar lá no material de vocês, no livro didático, no capítulo 5 do nosso livro, começando aí na página 52. Então, a classificação do adjetivo. Os adjetivos primitivos. Nós temos aí linda e ligeira. Nos derivados, traiçoeiro, de traição, teimoso, de teima, faceira, de face, brejeira, de brejo e fininho, de
fino. Os adjetivos simples são aqueles que possuem um único radical. Temos aí ligeiro, moroso, teimoso. E os adjetivos compostos são aqueles que possuem dois ou mais radicais. Olha aí os exemplos. Azul claro, amarelo ouro, socioeconômico. Então nós vamos observar que nós estamos trabalhando aí com palavras compostas, com adjetivos compostos, porque eles possuem, né, dois ou mais radicais. Os adjetivos pátrios, conhecidos também como gentílicos. Olha só. Poeta mineiro, revista americana, continente asiático. Então nós temos aqui, ó, mineiro, americana e asiático. São adjetivos pátrios, porque mineiro vem de Minas Gerais, revista americana, americana referindo-se à América, e continente asiático, aqui se referindo, né, à Ásia. Se o adjetivo pátrio for composto, indicando dupla nacionalidade, costuma-se usar o adjetivo mais curto antes. Olha só, esse adjetivo em geral apresenta uma forma reduzida e culta. Por exemplo, nós temos aqui, a gente pode checar isso lá no nosso material, no nosso livro. Consulado luso-brasileiro. Cantora ítalo-inglesa. Nós observamos aqui que o adjetivo pátrio é composto, e ele é composto por dois adjetivos, como foi explicado anteriormente, né? O mais curto vem primeiro e aquele um pouco mais longo vem depois. No caso aqui, luso, de Portugal, brasileiro do Brasil. Cantora ítalo-inglesa. Ítalo, Itália, inglesa, Inglaterra. Olha só. Fazendo uma revisão. Quanto à forma, os adjetivos classificam-se em primitivo, o exemplo aí azul, derivado, azulado, simples, azul, composto, azul marinho, pátrio ou gentílico, temos aí carioca, gaúcho, pode ser brasileiro, chapadinhense, maranhense e por aí vai. Nós também temos a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? Vamos adiantar aqui um pouquinho para que vocês entendam. Vocês já viram, mas não custa nada revisar. Uma expressão, né, a locução adjetiva é uma expressão que caracteriza um substantivo e tem o valor de um adjetivo, pelo qual pode ser substituído. Olha aí. É formada por uma preposição e um substantivo. Então, a gente já viu aqui o que é a locução adjetiva. Então, vamos voltar aqui. Olha só. Nariz de vidro. É a locução adjetiva que corresponde ao adjetivo vítreo. Então, é mais comum utilizarmos nariz de vidro do que nariz vítreo. Mas qualquer um dos dois que prefiramos utilizar está correto. Olha só. Região de floresta. Aqui é a locução adjetiva. É a mesma coisa que região florestal. O adjetivo florestal. Viagem de avião. Mesma coisa que viagem aérea. Tônico de cabelo. É a mesma coisa que tônico capilar. Dor de garganta. É a mesma coisa que dor
gutural, que comumente nós utilizamos dor de garganta. Barra de chumbo, poderia ser barra plúbea. Comumente utilizamos barra de chumbo. Então, indo mais adiante, fazendo um pequeno resumo do que a gente já viu aí, olha só. O adjetivo, termo variável que acompanha o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, como a gente viu lá no poema. A locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Refere-se ao substantivo caracterizando, quer dizer, tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva estará se referindo a um substantivo para caracterizá-lo, tá? Como a gente viu, vou voltar lá, aqui ó, nariz de vidro. De vidro está caracterizando o substantivo nariz. É uma locução adjetiva. A gente viu aqui, lá no poema, voltando aqui um pouquinho para vocês. Ah, demora um pouquinho, olha só. Olha aí. Rede traiçoeira. Traiçoeira, o adjetivo, qualificando o substantivo rede. Ó, linda roseira. Linda, se referindo à roseira. Joaninha faceira. Faceira, caracterizando a Joaninha. Girassol teimoso. Teimoso, caracterizando o girassol. Tá? Só para a gente entender melhor. Vamos voltar lá para onde nós paramos. Qualquer dúvida, depois nós vamos abrir o fórum de discussão para que vocês possam tirar eventuais dúvidas, tá bom? Passando. Então, olha aí. Vamos trabalhar a flexão do adjetivo. O adjetivo flexiona em gênero, número e grau. Todos nós sabemos disso. Gênero masculino, feminino, número singular, plural e grau comparativo e superlativo. Então, nós vamos trabalhar com a flexão do adjetivo nesse momento. Flexão em gênero. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme e biforme. Tenho certeza que vocês já sabem, mas mais adiante a gente vai explicar direitinho. Olha só. Uniforme. Ele é gentil. Ela é gentil. Se observa que o adjetivo gentil ele foi tanto usado para ele, masculino, quanto para ela, no feminino. O biforme, se observar, ele é bonito. Bonito, porque é masculino. Ela é bonita. Bonita, porque é feminino. Então, biforme, porque ele tem duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Vamos adiante. Os adjetivos biformes. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Nós temos aqui o substantivo roseira e temos o adjetivo linda. Então, se nós optarmos para utilizarmos o substantivo roseira no singular, eu
tenho que concordar, né, com o adjetivo também no singular. Então, linda roseira. Se eu preferir usar roseiras, né, no plural, o adjetivo também vai para o plural, concordando com o substantivo. Outro exemplo aqui. Eu tenho o substantivo girassol e tenho o adjetivo teimoso. Se girassol está no singular, teimoso ficará no singular. Se eu prefiro, né, colocar no plural, então terei que colocar também o adjetivo teimoso no plural. Então teríamos teimosos girassóis. Ok? E o plural dos adjetivos compostos. Olha só aí. Colcha azul clara. Teremos aqui colchas azul claras. Adjetivo mais adjetivo. Quando nós tivermos, somente o último elemento tem variação. Qual é o último elemento? Clara. Então, somente esse adjetivo, esse último elemento, vai para o plural. Temos exceções. Por exemplo, surdo mudo. O plural, fazemos surdos mudos. Azul marinho. Né? Olha só. Azul celeste. Todos esses aqui, são invariáveis. Tá certo? São considerados exceções. Surdo mudo, surdos mudos. Azul marinho, azul celeste. Ok? A gente observa que aqui, surdo mudos, no plural, surdos mudos. Azul marinho. Se eu tivesse o exemplo aqui de camisa azul marinho, eu teria o que? Camisas azul marinho. Não flexionaria. Tá? De repente, uma saia, né? Saia azul celeste. Ou saias azul celeste. Elas não sofreriam, né, pluralização aqui. Passemos adiante. Olha só. Meia, cinza, chumbo. Olha só. Adjetivo mais substantivos. Meias, no caso, se eu fosse colocar no plural, cinza, chumbo. Tecido azul piscina. Adjetivo mais substantivos. Eu poderia colocar tecidos azul piscina, tá? Sem sofrer variação. Então, observação. Ficam invariáveis também os adjetivos compostos formados por cor mais preposição de mais substantivo ou substantivos empregados como adjetivos que fazem referência a cores. Eu tenho um exemplo aqui, lenços cor-de-rosa, que se encaixa aqui na primeira observação. Então, lenços cor-de-rosa. Então, eles ficou aqui invariável. Temos aqui gravatas creme. Porque creme aqui faz referência a cores, portanto, permanece invariável. Tá bom? Olha só. Substantivos empregados como adjetivos. Então, nós temos aqui o substantivo creme, que nesse contexto aqui está empregado como adjetivo e faz referência a cores. Entendido? Olha só. A flexão de grau do adjetivo. Como os adjetivos flexionam. Observe. A Joaninha é tão faceira quanto o caracol.
eu tenho aqui, ó, tão, quanto, que caracterizam o quê? O emprego de comparação de igualdade. Então, o comparativo de igualdade aqui é caracterizado por tão e quanto. No outro, a joaninha é mais faceira do que o caracol. Aí aqui eu já tenho mais do que. Então, nesse contexto, eu tenho comparativo de superioridade. Olha só. A joaninha é menos faceira do que o caracol. Já tenho aqui menos. Tá? Esse menos aqui caracteriza comparativo de inferioridade. Menos do que. Resumindo, nós temos comparativo de igualdade, que é composto de tão quanto, ou tanto quanto, ou como. De inferioridade, menos que. E de superioridade, mais que. Ok? Nós temos ainda, né, o superlativo absoluto sintético, o superlativo absoluto analítico e o superlativo relativo, né, de superioridade e de inferioridade. Então, nós temos aqui no absoluto sintético. A joaninha é faceiríssima. Então, a gente observa aqui essa terminação íssima. Eu poderia aqui dizer que aquele cidadão é paupérrimo. Né? Paupérrimo. Eu teria a terminação érrimo, que também caracteriza o superlativo absoluto sintético. A gente vai ver isso lá na frente. O superlativo absoluto analítico. Olha só, a joaninha é muito faceira. Observa aqui, ó, o muito, caracterizando o superlativo absoluto analítico. Superlativo relativo de superioridade. Olha só, a joaninha é a mais faceira de todas. Olha só, superlativo relativo de superioridade. Caracterizado aqui, ó, a mais. Tá bom? E o superlativo relativo de inferioridade, nós temos aqui a menos no de inferioridade e a mais no de superioridade. Se a joaninha é a mais faceira de todas, eu posso dizer também que ela é a menos faceira de todas. Ok? Um resumozinho para nós aí. Vamos lá. Superlativo absoluto sintético e analítico. O sintético, como eu falei antes, a terminação íssimo, íssima, érrimo ou érrima. E o analítico, muito. Tá bom? Superlativo relativo, de superioridade. O ou a mais de, e de inferioridade, o ou a menos de, como falamos anteriormente. A flexão de grau. Olha só. Nós temos o adjetivo, comparativo de superioridade, superlativo absoluto relativo. Então vamos compreender melhor isso aqui. Olha aí. O adjetivo bom. No comparativo de superioridade, ele fica melhor. Superlativo absoluto relativo, ele pode ficar ótimo ou melhor. Mal. Comparativo de superioridade, pior. Superlativo absoluto relativo, péssimo ou pior. Grande, maior. Máximo, o maior. Pequeno, menor. Mínimo, o menor. Alto, superior. Supremo, o superior. Podemos também empregar sumo aqui, tá? Baixo, inferior.
ínfimo ou o inferior. As exceções. Alguns adjetivos apresentam uma forma popular e outra culta ou literária no superlativo absoluto. Vejamos alguns aqui. Por exemplo, amigo. Muitos costumam fazer, né, essa forma de superlativo absoluto, amiguíssimo. Isso aqui é a forma popular. A forma culta ou literária é amicíssimo. Tá? Humilde. De forma popular, humildíssimo. De forma culta ou literária, humílimo. Ok? Né? Parece estranho, né? Mas é a forma culta ou literária para humilde. Negro, na forma popular, negríssimo, e na forma culta ou literária, nigérrimo. Ok? Magro, na forma popular, magríssimo, e na forma culta ou literária, macérrimo. Tá bom? Então, era essa a nossa aula sobre os adjetivos. E eu espero que tenha contribuído de alguma forma. E vocês podem se aprofundar, com certeza, dando uma olhada no nosso material, no livro didático e pesquisando, tá, em outras fontes que vocês sabem muito bem onde encontrar. E eu espero ter contribuído para um bom aprendizado e até a próxima aula.